Cumprimente essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é bem-vindo à casa do Senhor. Aleluia. Cumprimente alguém que está atrás de você, à frente de você. Cutuque esse irmão, dê as boas-vindas para ele. Glória a Deus. Você viu que dá oportunidade para o crente, ele já fala, já começa a profetizar, já começa a manifestar os mistérios de Deus. E hoje é uma noite onde Deus quer te visitar, quer te abençoar, amém? Estamos numa graça de Deus desde ontem à noite, quando o poder de Deus visitou esse lugar com muito poder, muita graça. Estava tentando explicar isso aos pastores, não consigo explicar, mas eu sei dizer que Deus está aqui, amém? Hoje de manhã, parece que Ele ficou aqui, né? E potencializou, tanto que um culto de poder nessa manhã. E não vai ser diferente agora, aleluia, porque você já chegou e Jesus já veio por causa de você. Aleluia. Aproveitando que você ainda está em pé, 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler o 17. 2 Reis 6, 17. Glória a Deus. Que diz assim: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Se assente. Pergunte a essa pessoa que está do seu lado: você já está aqui? Amém? Nosso coração vai ficando agitado e às vezes a gente não está aqui, né? Só o corpo. Mas está pensando lá em outra coisa. Mas Deus já está aqui. Você tem que estar também para você receber o que Deus tem para você nessa noite. Amém? 4 amém nessa multidão, pastor Silvio. Ah, melhorou. Pastor Silvio, o senhor já pode vir para cá, que dá um choque mais forte, né? Esse contexto aqui, quando o profeta Eliseu ora a Deus, e ele diz assim: abre os olhos dele, Senhor, do seu servo. Porque o servo não estava enxergando o que estava acontecendo. E eu quero falar nessa noite sobre servo ou profeta. Servo ou profeta. E o que está acontecendo aqui é uma história que nós, a maioria, já conhecemos, quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, contra o povo de Israel. E o rei da Síria formava suas emboscadas, suas artimanhas, suas estratégias de guerra para ir contra Israel. Mas toda vez que ele saía para ir contra Israel, o rei de Israel já sabia por onde que o inimigo vinha, então ele fugia, ou senão ele atacava de uma forma diferente. E um dia o rei da Síria diz assim, chama os seus comandantes, chama as pessoas do exército e diz assim: quem de vocês está jogando do outro lado? Porque na cabeça do rei da Síria o que estava acontecendo? Alguém deles estava traindo, e sempre que eles armavam a estratégia, ia lá no povo de Israel, no rei de Israel, e contava. E um deles diz assim: rei, não tem ninguém dos nossos traindo. O que está acontecendo é que tem um profeta lá em Israel que conta tudo para o rei antes que ele tome as decisões. E aí isso está ali no verso 11, né? 6:11 diz assim: isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? No 12, daí o rapaz responde. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, ó majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei até as palavras que tu falas no teu quarto. Então, o que acontecia? O profeta Eliseu advertia, contava o que estava acontecendo
para o rei de Israel, que fugia, né, das estratégias ou atacava de uma forma diferente. E aí o rei da Síria toma a seguinte decisão: aonde que está esse homem? Onde é que está morando esse profeta? Aonde que está essa pessoa? Onde é que está esse ser? E eles informam: está em Dotã. E o rei faz uma comitiva enorme, diz: vou capturar, vai até lá, busca esse homem, porque eu quero falar com ele, eu quero prendê-lo. E aí a palavra de Deus diz que chegam os exércitos do rei da Síria para prender o profeta Eliseu. E o Eliseu tinha um servo, né? Tinha um servo. E quando ele bem de manhã se acorda, ele observa, estava cercado, eles estavam cercados pelos cavaleiros, pelos homens de guerra, e ele fica temeroso, fica com muito medo, porque tinham ido capturar eles. E aí veja a paciência desse profeta. O servo volta e diz: profeta, está cercado, nós não temos para onde ir, o que nós faremos? Vamos morrer. Fica desesperado, corre para lá, corre para cá, busca uma estratégia. E aí o profeta Eliseu responde, no 16, ele diz assim: o profeta Eliseu respondeu: não tenha, só as mulheres, não tenha, só os homens, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Como assim? Só está o profeta e só está o seu servo. Mas o profeta estava enxergando, o profeta estava vendo, o profeta estava sabendo o que estava acontecendo, porque Deus havia aberto a sua visão, Deus havia permitido ele enxergar as coisas na realidade, no mundo espiritual. E o servo não. Por isso o título dessa mensagem é: servo ou profeta? Olha, alguém que está do seu lado, pergunta para essa pessoa o tema da mensagem, diga: servo ou profeta? Na condição de servo, gente, não estou pregando aqui se nós somos servos de Deus, já entenderam, né? Não é essa linha. Mas na condição de servo, que não consegue enxergar as coisas do mundo espiritual, não consegue discernir as coisas, as dificuldades são apresentadas, o medo é apresentado, as tristezas são apresentadas. Mas na condição de profeta, as condições de Deus são mostradas para um homem e para uma mulher. E Deus quer tirar nós, quer tirar eu e você dessa condição, desse lugar que você vive no Espírito hoje, que você está no Espírito hoje, e te colocar num outro lugar, num lugar onde as coisas de Deus são mostradas para você. E por isso o profeta diz assim: não tenha medo. O que você enxergou é tudo verdade. Está aí o exército inimigo, vieram para nos buscar, para nos capturar, mas muito mais são aqueles que estão conosco. Muito mais são aqueles que estão com a gente, do que aqueles que estão com eles. E o servo do profeta fica, sei lá, né? Puxa vida, como assim? Nós só somos 2. E como é que tem mais gente do que esse exército aí? E aí o profeta diz para ele: não fique com medo. E o rapaz não entende nada, Sandra, nada, ao ponto que o profeta vai e ora a Deus, o texto que nós lemos aqui, verso 17. Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os, olha, alguém que está do seu lado e diga assim: abra os olhos. Aleluia. Você precisa abrir os teus olhos, você precisa enxergar o que Deus está fazendo ao teu redor, você precisa enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Os teus olhos precisam ser abertos hoje, os nossos olhos precisam serem abertos. E a Bíblia fala que Deus abriu os olhos, e o servo enxergou, ele olhou ao redor, e ele observou que estava ao redor deles, todas as colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo. Opa, carro de fogo. Quem já andou num carro de fogo aí? Quem já andou num carro de fogo? Eu já andei num carro pegando fogo. Já contei essa história, né, algumas vezes. Tinha um Fuca velho no começo. Aleluia. E
Pegou fogo, o bendito, e a porta de lá não abria, né? Tinha que sair por cá e abrir lá. E minha sogra estava atrás nesse episódio. Aí ela me perguntou depois, por que demorou tanto para abrir a porta? Eu falei, não sei, estava entalado. E o Fusca estava pegando fogo, mas não é desse carro que ele viu. Não sei quem mais já andou em carro assim, né? Nós já andamos em carro até pegando fogo. Mas aqui, o servo olhou e viu carros de fogo ao redor das colinas. Viu cavalos, deixa eu ver se era de fogo esse. Cavalos de fogo. Quem já montou aí num cavalo de fogo? Ah, vocês são fracos, né? Mas tinha cavalo de fogo e carro de fogo. E aí ele consegue compreender o que estava acontecendo. Quando nós estamos olhando numa condição de servo, numa condição das coisas naturais, nós não enxergamos, nós não vemos o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus está operando, o que é que Deus está preparando na nossa vida. Mas Deus não quer que você permaneça, que você caminhe nesse lugar das coisas naturais. Deus quer que você tenha a visão de profeta. Por isso Ele está nos tirando hoje desse lugar do servo, no lugar natural, e nos colocando no lugar de profeta, no lugar onde Deus mostra, no lugar onde Deus fala. O profeta vê primeiro, o profeta fala com Deus, o profeta recebe instruções de Deus, o profeta recebe a visão de Deus. O que é que está ao seu redor hoje? Quais são as coisas que estão ao seu redor hoje? Você está enxergando? Às vezes o que nós estamos enxergando são muitas coisas, como o servo. São os nossos problemas que enxergamos bem. São as dificuldades. São os apuros. São as situações ruins. São as limitações. São as angústias. São as coisas que estão nos pressionando. O exército inimigo chegou. As tristezas chegaram. O diabo chegou. Sei lá quem chegou. Mas você tem que compreender que Deus te chamou você para mudar a sua visão, e Ele quer mudar esse lugar, essa condição na tua vida, sair do lugar natural, sair desse lugar onde as coisas todas são difíceis, onde as coisas todas geram temor, geram medo. O profeta olha e diz assim: ô meu filho, não tenha medo, não tenha medo, porque muito mais são aqueles que estão conosco. Muito mais, mas muito mais são aqueles que estão conosco. Olha alguém que está do seu lado e diga assim: muito mais são aqueles que estão com você. Ao teu redor, se você não sabe, a palavra de Deus diz que nenhuma praga, nenhum mal chega sobre você. Porque Deus coloca os seus anjos, muito mais são os anjos que estão ao teu redor. Ao teu redor, na tua vida, está Jesus Cristo. Muito mais é você com Jesus Cristo do que todas as coisas que estão ao redor. Aleluia! Às vezes o que nós vemos são na condição de servo é a doença. E essa doença está ao nosso redor. E esse problema está ao nosso redor. Às vezes o que nós vemos é a impotência por situações que nos envolvemos, que entramos nelas. E às vezes não sabemos sair, não temos condições nem mesmo até de sair. Nós estivemos na aula, nessas duas últimas sexta-feira, numa das penitenciárias. A aula era do batismo e nessa sexta foi o batismo. O pastor Edmar vai estar falando disso daqui a pouco com vocês. E na aula passada, que era a aula do batismo, foi orado por uma situação lá dentro. Por algo, por um milagre lá dentro. E nessa sexta-feira, quando um deles se batizou, ele contou o milagre, contou a bênção, contou o testemunho de Deus na vida dele. Por quê? Porque Deus é muito mais forte é aquele que está ao teu redor. Muito mais fortes são aqueles que estão ao teu redor. Entre os anjos e os demônios, quem vocês acham que vence? Quem? Anjos ou demônios? Parece o livro lá do pastor, né? Anjos ou demônios? Quem vence? Os anjos. Você vê uma passagem, duas passagens na palavra de Deus. O profeta Daniel está orando por uma resposta, por uma interpretação.
E um anjo sai para trazer a resposta para ele. Quando chega no espaço dos ares, o príncipe da Pérsia, o inimigo, se levanta e não deixa o anjo passar para trazer a resposta para Daniel. E a palavra de Deus fala que o anjo volta. E Deus manda quem? Quem? Ele mesmo, Miguel, que abre caminho. Um anjo de Deus, abre caminho para trazer a resposta para a vida do profeta. Muito maior, muito mais forte é quem está com você, se você já está em Cristo Jesus. Amém? Muito mais forte, mas muito mais forte. Numa outra passagem, você vai ver em Judas 9, o diabo guerreando pelo corpo de Moisés. E aí há aquele embate, e vem novamente Miguel para resolver essa situação. Um anjo de Deus ao teu redor resolve as situações que você precisa. Agora você precisa enxergar, ir para esse ambiente, para esse local aonde Deus preparou para nós. Hoje você tem Jesus Cristo, hoje você tem o Espírito Santo, hoje você tem Deus que está com você. E ainda que você fique sozinho, só você sobre, se você continuar acreditando na palavra, se você continuar acreditando nas promessas de Deus, elas todas vão se cumprir na sua vida. Você precisa enxergar não como servo, não como um natural, mas você precisa que os teus olhos sejam abertos, para você acreditar que a bênção de Deus, que o poder de Deus está com você. E a palavra de Deus fala que esses inimigos, eles vêm sobre Eliseu, e Eliseu ora e diz assim: Deus, cega esses inimigos aí todos com cegueira. E a Bíblia fala que eles ficam cegos, e o próprio Eliseu pega e leva eles até Samaria, tira eles de perto e diz assim: olha, a pessoa que você está procurando não está por aqui não, é na outra cidade. Muito maior é aquele que está com você. Muito maior, muito mais forte são aqueles que estão conosco. Deus está na sua vida, sim ou não? Se você já entregou sua vida, o seu caminho para Jesus, então você já está na presença, você tem acesso à presença de Deus. Se você já convidou Cristo para dominar a tua vida, então Jesus Cristo já está na tua vida. Se você já foi batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo está com você. Então você é uma pessoa que tem a visão, que pode ter a visão, que pode ver no ambiente do Espírito. Você precisa sair do lugar natural. Você precisa sair do lugar onde só as dificuldades são apresentadas. Você precisa sair do lugar onde só as coisas daqui se tornam grandes demais para você. Se você continuar acreditando no que Deus disse para nós, no que Deus está dizendo para nós, mesmo essa situação complicada ao teu redor, Deus vai mudar ela. Aleluia. Olha a pessoa que está do seu lado, me ajude a pregar, e pergunte para ela: servo ou profeta? Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus está mudando a tua visão. Aleluia. Deus está mudando a nossa visão. Deus está mudando a capacidade de você caminhar em vitória. Deus está dizendo hoje: pare com isso, mulher. Pare com isso, homem. Não tenha medo, porque muito mais são aqueles que estão conosco. Muito mais. Quando você tem Deus, quando você tem o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus na tua vida, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que todo problema, a todo inimigo que está ao teu redor, você domine, você tire de perto de você. O profeta pegou todos os inimigos, estavam cegos, não sabiam, andavam tateando. Mas Deus estava trabalhando, muito maior, muito mais, eram aqueles que estavam com eles. Você consegue imaginar uma colina, uma montanha inteira cercada de cavalos de fogo, de carros de fogo,
E você consegue ver quem está dirigindo esses cavalos, dirigindo esses carros? Que guerreiros são esses? Deus colocou à nossa disposição, à tua disposição, a condição para você resolver toda e qualquer situação ao teu redor. Por isso você creia, você pegue diante de Deus, pega essa palavra e diga, coloque na tua vida e diga que você tem a visão de Deus. Eu quero a visão de Deus, eu quero a direção de Deus, eu quero a estratégia de Deus. Olha só, o inimigo se preparou de todas as formas. Tempo de treinamento, tempo de estratégias. Quando chega diante de um profeta, de um homem de Deus, a estratégia é completamente diferente. É uma palavra que ele dá. E ele diz: Senhor, fere de cegueira. O que é que isso quer dizer para nós? Todas as coisas que estão travando ao teu redor, todas as coisas que ameaçam você, quando você tem a visão de Deus, o inimigo todo, seja uma doença, seja uma dificuldade, ele é confundido, ele é embaraçado, e é você que vai resolver. Porque você tem a visão de Deus com você. Aleluia! Muito mais é aquele que está com você. Você está orando por uma pessoa, você está pedindo a conversão dessa pessoa, e você não sabe como resolver isso, e parece que às vezes é até impossível a situação. Porque parece que quando você ora, quando você busca, a coisa fica pior, né? Daí que ferve, daí que faz as coisas erradas. Maior são aqueles que estão conosco. Maior é aquele que está na tua vida. Deus conduzirá esse menino, Deus conduzirá esse homem à presença dele. Creia, receba a visão espiritual das coisas hoje. A tua oração precisa ser essa hoje: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Não vejo saída, vejo inimigo, vejo tristeza, vejo brigas, vejo confusões, vejo situações que parece que não tem saída. Quando você começa a ver as coisas no Espírito, o teu socorro chega. O teu socorro chega. E lá no último versículo 23, 6:23 diz assim: então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Ou seja, Deus entregou nas mãos dele a condição para resolver um problema que tinha da nação inteira, do exército inteiro. Quando você começa a ver as coisas do ponto de vista do Espírito, quando os teus olhos são abertos, quando você não caminha mais nesse lugar natural, mas começa a caminhar no ambiente do Espírito, o problema vai ser resolvido não só na sua vida, não só o seu problema, não só a sua casa, mas você se torna um homem, uma mulher que vai resolver o problema de uma cidade, de um estado, de uma nação, de um continente. Aleluia! E assim Deus pode te levar a esses lugares, para que você atue como um homem que enxerga, que se move no Espírito. Você precisa se tornar esse homem e essa mulher que faz as coisas no Espírito. Aleluia! E aqui cessou todo o problema que tinha da nação inimiga contra Israel. Deus está mudando a nossa visão nessa noite. Deus está mudando a nossa maneira de caminhar nessa noite. E você precisa acreditar nisso. Se Deus falar com você sobre uma direção, obedeça a essa direção que Deus está falando. E é essa direção que está carregada do poder de Deus para resolver o problema que você está orando. Quando nós estamos no campo da visão natural, pessoas ainda nos perturbam, pessoas ainda nos tiram a paz. Já notou isso? Se o nosso coração ainda está cheio dessas coisas, das mágoas, das tristezas, das iras, das brigas, é do nosso coração que isso está sendo produzido. Tiago 4:1
diz isso. De onde provém as guerras e as dificuldades, todos os problemas que acontecem entre vocês, se não dos seus corações? Ou seja, isto fala de um homem, de uma mulher que está caminhando no ambiente natural das coisas. Mas também a palavra de Deus nos diz em Colossenses: olhe para as coisas do alto, peça as coisas do alto e pense nas coisas do alto, porque do alto vem o nosso socorro. O salmista disse no Salmo 121, se não estou enganado: elevo os meus olhos para onde? Para a terra? Elevo meus olhos para o sistema? Não, ele diz: elevo os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de ti. Capacidade de enxergar diferente. Tire os teus olhos dessa direção. Tire os teus olhos do horizonte e comece a ver no vertical. Comece a enxergar diferente. Quando olhamos muito para baixo, não enxergamos a capacidade que temos à nossa frente. Você viu que ovelha precisa de pastor? Né? Tem os pastores instituídos sobre as ovelhas. Por quê? Você toca uma ovelha, ela vai todas as outras atrás. E se a ovelha estiver fora da direção, as primeiras, ela leva todo o rebanho. Mas é colocado um pastor sobre as nossas vidas, sobre o pastoreio das ovelhas. Por quê? Porque esse pastor está enxergando o caminho, está enxergando o inimigo, sabe onde que está o pasto, sabe onde que estão as águas. E esse pastor conduz essas ovelhas ao lugar correto, porque está enxergando de uma forma correta. Mas a Bíblia diz assim para nós, irmãos, que Jesus Cristo é o nosso supremo, é o nosso bom pastor. Jesus, se Ele deu uma direção para você, obedeça, porque Ele sabe onde estão as águas, Ele sabe onde está o perigo, Ele sabe qual que é o melhor caminho. Comece a enxergar as coisas de uma forma diferente a partir de hoje. Servo ou profeta? Servo ou profeta? Estou perguntando agora. Natural ou espiritual? Espiritual. Deus está mudando a tua capacidade de enxergar as coisas ao teu redor. E a prova disso é que essas situações que estão atrapalhadas, como aconteceu com Eliseu e o seu servo, e ele não enxergava nada, Deus vai começar a resolver elas, trazer a solução, para que você comece a enxergar as coisas de um ponto de vista completamente diferente. Aleluia! Glória a Deus! O que você está enxergando mais? Faça um exercício de 1 minuto comigo. O que você está enxergando mais? Coisas ruins? São tristezas? O que você está enxergando mais? Você está enxergando hoje o problema na vida dessa pessoa que é teu parente, que é tua esposa, teu filho? Fique comigo. Você está enxergando hoje esse monte de coisas ao teu redor? Foi se acumulando coisas. Foram se acumulando coisas. Foram se acumulando tristezas. Algumas pessoas aqui têm tristezas de muitos anos no seu coração. Mas hoje Deus te trouxe nesse lugar para que você ouvisse essa palavra simples, mas poderosa para mudar essa história. Saia desse lugar. E você só tem como sair desse lugar de prisão, de coisas ainda lá do passado, quando você enxerga o caminho que você tem que seguir. E hoje o Senhor Deus vai te tirar desse lugar. Não é mais tempo de sofrimento. Gálatas 5:1, a palavra de Deus diz assim que foi para liberdade. Meu Deus, aqui para mim está um som na minha cabeça, não sei se para vocês também está. Tá bom aí? Tá saindo bem aí? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Você precisa enxergar esse lugar, você precisa entrar nesse lugar e você precisa viver nesse lugar da liberdade que Cristo conquistou para nós. Você não é uma pessoa mais presa. O servo se sentiu num momento encurralado. E agora o que faremos? E agora morreremos? Só nós dois? Não. Muito maior, muito mais são aqueles que estão conosco. Alguns pastores sem informação, sem revelação, não sei, falaram que a igreja será destruída, né? A igreja irá para o fracasso. Não. A palavra de Deus diz que ainda que as portas do inferno se levantem contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. Pode ser que no Brasil a coisa esteja feia. Se a coisa cair no Brasil, na igreja, nos Estados Unidos se levanta. Pode ser que nos Estados Unidos, na Inglaterra, como já está isso lá na Europa, a igreja morrendo, a igreja lá está morrendo, mas no Brasil está se levantando. Porque Deus está abrindo a visão, Deus está abrindo a capacidade da igreja de Cristo nesse lugar, fazer a obra. Pode ser que numa outra cidade o evangelho esteja fraco, os acordos das igrejas tenham sido feitos com homens, com pessoas, mas em Guarapuava, nesse lugar, nesse bairro, a ICVV está crescendo, você está crescendo e Deus está te abençoando. Deus mudou a tua capacidade de enxergar. Olha alguém que está do seu lado, com aquela cara bem de arrogante assim. Agora você pode ser arrogante e diga assim: eu não sou qualquer um, irmão. Oh glória, oh glória. Agora profetize para ele. Diga assim: você não é qualquer pessoa. Aleluia. E não é mesmo. Maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Muito mais são os anjos do que os demônios. Muito mais é a força da igreja do que a resistência das trevas. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Aleluia. O irmão lá vai orar para o Senhor lá, ó. Ele vai orar contigo. Aleluia. Muito maior é aquele que está com você. Levantou-se um movimento muitos anos atrás, na década de 90 aí, que é o período de alguns, né? Movimento das batalhas, movimento das dificuldades, movimento das lutas contra o diabo, contra o inimigo. E muito crente entrou nessa. Pastor Silva é desse tempo, né? Eu também sou. Lê certos livros, né? Sobre batalha espiritual, tinha que jejuar, fazer um monte de coisa, bobagem. E Deus foi nos abençoando, nos dando entendimento sobre essas coisas. Você tem que fazer consagração para lutar com o diabo? Colossenses 2 diz o quê? Não sabe? 13, 14, 15. Que Jesus Cristo já venceu, triunfou deles na cruz. Não, a única batalha que você precisa ter, que no livro de Judas 20 conta para nós, é a batalha da fé. É por essa palavra que você está ouvindo hoje. É essa palavra que você tem que pôr no coração. De que tem uma maneira de você enxergar diferente. E você vai ver diferente. E você vai vencer. Porque maior é aquele que está conosco. Muito mais são aqueles que vêm ao nosso encontro. Que te defende. Que te protege. Muito mais são as bênçãos que Deus tem para a igreja. Que Deus tem para você. Do que as derrotas que o inimigo coloca. Muito mais são as curas que Deus tem para você do que as doenças que estão nesse mundo. Muito mais, muito maior é a alegria que Deus colocou ao teu redor para você viver, para você desfrutar, do que todas as tristezas que as coisas ruins trazem. Muito maior é o teu ministério que você tem para desenvolver, para fazer, para agir, para fazer as coisas acontecer, do que as derrotas. Muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais Deus quer fazer. Obra maior Deus quer fazer. Mas você precisa sair desse lugar. E hoje como é que eu faço para sair, pastor? Ora igual esse ali. Senhor, abre os meus olhos. Talvez hoje você não precisa mais dos profetas, né? Para fazer essa oração.
Ora você. Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos, porque eu não estou vendo saída nessa situação. Eu sei, Senhor, que fui eu mesmo que entrei, que fui eu mesmo que gerei algumas coisas, e eu não sei como sair. Mas Deus vai abrir os teus olhos, e você vai enxergar como sair dessa situação e vencer. Aleluia. Ah, eu preciso de resposta financeira, eu não sei como, não enxergo saída. Deus vai te mostrar uma saída. Ore a Deus, diga: Deus, abra os meus olhos, eu quero ver. Abra os meus olhos, eu quero ver, eu preciso ver. E quando você enxerga claramente, as coisas não são diferentes? Tem gente aí que usa óculos, né? Ainda. Aleluia. Eu usava óculos a vida inteira, sabia? Quer dizer, até uma altura da minha vida. E numa época, essa igreja, no outro templo, menor, né, um pouco, fazia um corredor de oração. E eu não vivia sem aquele óculos. Tinha 1 grau e pouco em um olho. E nessa época eu estava estudando bastante ainda, né? Estudando. Então eu era viciado naquilo lá, né? Porque doía a cabeça e etc. Eu falei assim: esses homens estão pregando e a gente passa nesse corredor da unção, eu vou ser curado. Fiz igual a Dona Maria, né? Que foi curada do câncer. E depois daquele dia, foi diminuindo, assim, foi diminuindo aquele problema. Eu olhava com esse olho aqui, que era o pior. Eu não era vesgo, mas eu olhava para lá. Eu enxergava as coisas para lá. Era ruim, né? E aí, eu pedi para Deus, determinei que eu passasse naquele corredor, eles iam orar por mim. E eles oraram. E depois daquele dia, voltei na consulta, o médico disse assim: teu grau zerou. Aleluia. Aleluia. E desde então, estou um pouco mais velho na idade. E aí nunca mais tive problema de visão. Você precisa ver que existe uma saída, existe um socorro para você. Que existe um milagre para você. Porque Deus é muito maior. Deus é muito maior. Pessoas são curadas poderosamente. Por quê? Porque entram na condição de enxergar, de viver as coisas que Deus tem. Então, mais do que ver hoje o caminho, a saída, você vai viver o teu milagre. Amém? Estou dando tempo para você pensar o que você tem enxergado mais. 1 minuto para você pensar. O que você está enxergando mais? Ao teu redor, como é que foi hoje? Como é que tem sido a tua semana? Segunda-feira. Eu só vejo boleto. Então veja os quitados a partir de agora. Eu só vejo funcionário que, pelo amor de Deus, e as barbas do profeta Natan, né? Veja ele diferente, transformado. O que mais que você vê? Eu só vejo aquela minha mulher que, meu Deus do céu, veja ela transformada. Ou você, mulher, você talvez olha e diz, e enxerga: meu Deus, eu só vejo esse cavalo, né? Veja ele transformado. Veja ele diferente. Maior é aquele que está em você do que os problemas que estão ao teu redor. Eu vejo as portas fechadas. Não se abriu para a universidade, não se abriu para o concurso. Enquanto você vai pensando, eu vou contar mais um para vocês. Uns anos atrás, uma moça que está sentada para lá, ela conseguiu ficar, não sei se no último lugar, não me lembro qual que era o lugar que ela ficou no vestibular. E veio pedir para nós orar. É cada uma que traz para a gente. Porque ela queria muito entrar no curso. Eu não vou nem falar o curso. Eu acho que a disputa estava tipo assim, 1 por 1, e ela ficou em último. É brincadeira, tá? Eu não sei qual que era o número. E eu falei para ela assim: então tá bom. Você tem primeira chamada, segunda chamada, e você já ficou para a segunda. Não importa se você vai entrar na primeira, na segunda ou na terceira, você vai entrar. E demos a palavra na vida dela. E o que foi que aconteceu? Passou um tempinho,
Venha contar o testemunho. Passou? Passou. Hoje está formada, acho que pós-graduada já, e assim por diante. O que você precisa? Maior é aquele que está com você. Muito mais são aqueles que estão ao teu redor. Não tenham medo. Creiam. O poder de Deus agora, tocando na tua vida, arrancando todos os males que estavam agindo até agora. Em nome de Jesus, o poder de Deus tocando agora no teu coração, na angústia, nas tristezas. Em nome de Jesus, arrancando esse mal, para nunca mais agir na sua vida. O poder de Deus agindo agora, tocando em nome de Jesus Cristo e removendo todas as dores que estavam no teu corpo, como dores de cabeça agora, dores no corpo, febre, desapareça da vida dessa pessoa agora. Males, vocês que se instalaram e estavam perturbando, impedindo o crescimento dessa pessoa, em nome de Jesus, vai embora, desapareça do corpo dela. Em nome de Jesus, vai embora agora todos os males, todos os espíritos que estavam causando todos os tipos de males. Saia desse lugar, saia da vida desse povo, saia da vida desses que nos acompanham agora em todas as partes. Em nome do Senhor Jesus, o poder de Deus vem agora e afasta, manda embora, retira do teu caminho todas as coisas ruins. Fique livre. Fique livre, fique livre, fique livre das tristezas. Eu declaro a paz de Deus vindo sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro isso em nome de Jesus. Paz, paz, paz na tua casa, paz nos teus negócios, no ambiente aonde você vivia, aonde sempre estava em guerra. Paz agora. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, no ambiente do conflito, das coisas ruins, nesse mundo natural, eu declaro a paz sobre você. No mundo espiritual, na realidade do Espírito, agora eu digo, fique livre pelo poder de Deus. O poder de Deus vem. Visita agora a tua casa, visita agora a tua empresa. Poder de Deus vindo agora e visitando agora processos, situações jurídicas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, receba da parte do Senhor a paz dos teus negócios. Poder de Deus, toca agora restaurando o físico, para que se saiba que o Senhor é o Deus que muda a vida de uma pessoa. Transforma, meu Pai, essa situação. Restaura essa vida, restaura essa família. Em nome do Senhor Jesus. Receba do poder de Deus para transformar todos os da sua casa. Para transformar todos aqueles que você está orando. Eu declaro agora em nome de Jesus. Veja-os curados, veja-os salvos. Aleluia. Nós declaramos pelo poder de Deus, a bênção de Deus, que restaura todas as coisas sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. O mal que vem contra mim. Onde estavam as enfermidades, nós vemos a cura agora. Aonde estavam as tristezas, vemos a alegria do Senhor. Aonde estava a fraqueza, veja a força de Deus. Aonde estavam as portas fechadas, veja agora a saída, veja agora a oportunidade. Aonde estavam todos os males, veja agora a tua saúde, veja agora o bem. Em nome do Senhor Jesus. Aonde estavam todos os planos, derrota, onde estava a derrota, veja agora e receba agora a vitória, em nome do Senhor Jesus. Sobre você não vale mais fraqueza, sobre você não vale mais as coisas pequenas, não vale mais a miséria, sobre você vale
o poder de Deus abrindo as portas e te prosperando em tudo que você fizer, e colocar as mãos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver, a batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver, a batalha pertence ao Senhor. O poder da palavra venha sobre a tua vida, e a partir de hoje você enxerga claramente a tua bênção, o teu milagre, para a glória de Deus. Amém?